Bem-vindo ao canal Ser Justiça, meu nome é Ítalo Dias e este é o nosso quadro Aprendendo Direito. É mentira! No Aprendendo Direito de hoje, vamos continuar falando sobre os crimes contra a dignidade sexual. Iremos falar aqui do crime de assédio sexual, que se encontra no artigo 216. Diz assim no artigo: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de cargo, de emprego, cargo ou função. A pena é detenção de 1 a 2 anos. Veja bem, aqui existe uma questão que a pessoa ela faz um assédio a uma determinada vítima usando a sua posição hierárquica. Ela está numa posição hierárquica, vamos imaginar o patrão, botar uma forma mais simples, o patrão, o diretor de uma empresa, está fazendo um assédio sexual em cima de uma certa pessoa, né? Prevalecendo a sua posição hierárquica, tá? Dizem que o assédio sexual ele é necessário, tá? A grande parte da doutrina acredita que é necessário que haja essa característica de posição hierárquica. A pessoa tem que estar numa posição superior, tá bom? E no exercício do cargo. Então, aí no caso existe o assédio sexual. Outra questão também que eles falam é que, será que isso exige, admite tentativa? A pessoa pode tentar fazer o assédio sexual? Alguns acham que sim. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado empregador, ele começa a mandar e-mails obscenos, né? E-mails obscenos, aí vai lá e manda, né? Isso é uma tentativa, né? Dizem alguns que não, apenas está tentando ter alguma coisa, tá? Tentando alguma coisa, flertando. Outros já não, isso já é assédio sexual. Porque para alguns, admite tentativa, não se configurou ainda aquela característica, né? Propriamente dito, apenas está flertando. Outros não. O simples flerte, tá? Já é uma prática sexual, porque alguns acreditam que é um crime continuado. Tá bom? Então existe essa divergência. Então, características sobre o assédio, principalmente que é necessário que haja uma posição hierárquica, a pessoa que tem que estar acima. Outra, alguns acreditam que admite tentativa, como? Através de meios escritos que são interceptados, por exemplo, e-mail, cartas, né? A pessoa vai, manda e é interceptada. Então você quis fazer um assédio, só que acabou não conseguindo, né, porque a sua comunicação foi interceptada. Outros acreditam que não, é um crime continuado, né? Você, o simples fato de já escrever já está caracterizando o assédio, tá bom? Então, isso são as características do assédio sexual. Deixa eu ver se tem mais um detalhe. Quando envolve menor de 18 anos, a pena é majorada, tá bom? Aumenta. Quero aproveitar e também falar sobre o crime 218, que fala sobre a lascívia, tá, de menores. Antigamente, o artigo 218, ele era chamado de corrupção de menores. Tá? Tudo que envolvia sobre corrupção de menores, o artigo 218 tratava. Só que depois, quando veio o Estatuto da Criança e Adolescente, isso começou a ser tratado melhor lá no Estatuto, tá bom? Lá no ECA. Então, esse artigo 218 ficou mais abrangente sobre a lascívia, tá? Esse tipo de crime é chamado de lenocínio, que significa o seguinte: prestar assistência, quer dizer, ajudar a lidibinagem alheia e dela tirar proveito. Vamos só falar algumas coisas para a gente ter uma visão ampla. O artigo 218, ele tem o 218A e o 218B. O 218, o caput, ele diz o seguinte: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. Antes, lascívia. O que é lascívia? Você sabe o que é lascívia? Eu não entendi o que ele falou. Lascívia nada mais é do que a sensualidade exagerada,
tá? Luxúria, despertar o desejo, a inclinação dos prazeres sexuais. Isso que é lascívia, tá bom? Agora voltando. Então você prestar assistência, ajudar um menor de 14 anos a cometer lascívia, isso é o artigo 218, tá? Isso é crime, que dá uma pena de 2 a 5 anos. Aí entra também o 218A, que diz o seguinte: praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-la a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria de outrem. Aqui existe uma questão interessante, tá? Nós aqui vemos 3 pessoas. Existe a pessoa que está cometendo o crime 218, que vamos chamar de mediador. Tem o mediador, você tem a vítima, que é o menor de 14 anos, e você tem o terceiro. Esse menor de 14 anos está cometendo atos libidinosos com o terceiro, tá? Ou então está vendo, ou então está se exibindo, ou então até praticando mesmo algum ato, seja sexo oral, sexo anal, masturbação, seja lá o que for, tá? Com essa pessoa. Então você vê que existem 3 pessoas aí. Então existe o mediador, aquele que está, tipo assim, oferecendo o serviço do menor para uma terceira pessoa. Aí existe uma questão doutrinária que as pessoas começam a falar assim: poxa, mas peraí, será que esse mediador ele não está cometendo o crime de estupro de vulnerável, né? Aí fica naquele debate: será que ele está cometendo o crime 213, tá? Que é a questão do estupro, tá bom? Principalmente do estupro, 217, perdão, do estupro de vulnerável, porque estamos falando de um menor, ou ele está prestando assistência no 218. Então, você sabe que no Código Penal nós obedecemos a regra do monismo. O monismo diz o seguinte, está até no artigo 29 do Código Penal: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas aí combinadas na medida de sua culpabilidade. Então, quer dizer, existe uma pessoa ali, tá, que está cometendo o crime do 218, ela está oferecendo esse menor para uma terceira. Essa pessoa, ela está, no caso, cometendo qual crime? Ela está tendo relação, vamos imaginar que ela acaba tendo um ato libidinoso com esse menor. Ele está cometendo estupro ou está cometendo o crime 218? As pessoas acreditam que isso foge à regra do monismo, porque se fosse pelo monismo, o mediador estaria cometendo o 218A. Então, o terceiro também estaria cometendo o 218A, tá? Que é a lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que aí a pena é de 2 a 4 anos. Mas alguns acham que não, isso não é, aí foge, isso é uma exceção à regra do humanismo, que aí no caso, essa pessoa, ela está cometendo o crime de estupro de vulnerável, tá? Que aí a pena já aumenta de 8 a 15 anos, tá bom? E acaba culminando as penas, então a situação complica muito mais, tá? Então existe essa divergência doutrinária, alguns acham que não, ela está cometendo o 218, o crime de lascívia, e outras pessoas aqui não, ela está cometendo o crime de estupro de vulnerável. Inclusive essas pessoas que acham que esse terceiro ele está cometendo o crime de estupro de vulnerável, porque eles acreditam o seguinte: só seria o 218 se o menor de 14 anos estivesse ali não tendo a relação carnal propriamente dito, mas apenas sendo usado como se fosse striptease, como uma exibição. Aí sim, a pessoa, o mediador, colocou um terceiro, uma criança, para fazer um exibicionismo, tá? Um striptease para o terceiro. Aí fica caracterizado o 218, tá bom? A lascívia com os menores, tá? O 218 e 218A. Agora alguns acham, não, mas peraí, esse terceiro está tendo conjunção carnal, então não é o 218, é 217A, que é estupro de vulnerável, tá bom? Pessoal, eu vou pedir sua ajudinha, mais uma ajudinha, aperta aquele botão ali, ó,
Assina o joinha, dá uma curtida, aquele botãozinho vermelho lá, se inscreva no canal, tá bom? Vamos manter a sede de justiça. E aí, para terminar, vamos falar sobre o 218B, tá? Acabei interrompendo assim a aula, só pedi apoio, me ajuda aí. Aí o que acontece? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O 218B, ele já diz o seguinte: submeter, induzir ou atrair à prostituição ou a outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática ou ato de facilitar, impedir ou dificultar que abandone. Aqui nós vemos um caso, aquele bem típico de prostituição, né? Que você mantém o menor, aí no caso até menor de 18 anos, em atos de prostituição. E aí você não somente induz, leva, mas também deixa lá, mantém e até proíbe a pessoa, dificulta com que essa menor ele consiga sair. Então você comete esse crime 218B. Inclusive nós temos aqui a situação do parágrafo 1º, quando isso é feito com vantagem econômica. Por exemplo, você é um cafetão que mantém menores, um exemplo, tá? Menores de 18 anos, para prática sexual. Então você comete aqui o 218B, tá bom? Valeu, pessoal, abração. E ó, faz um favorzinho, tá vendo esse botãozinho aí, ó, essa mãozinha? Dá uma curtida e tá vendo um botãozinho vermelho? Se inscreva no canal, tá bom? Obrigado, vamos continuar tendo essa sede de justiça. Valeu!